história quando eu tinha 2 anos, aonde eu acredito que começou todo o meu chamado. Eu tinha 2 anos e a minha mãe colocou minhas duas irmãs, né, comigo dentro da nossa casa e ateou fogo e foi embora para nunca mais voltar. Numa atitude que eu não sei o que aconteceu, algumas pessoas falam, mas eu não posso afirmar. E fomos colocadas nessa casa, ela colocou fogo e foi embora e abandonou a gente. E nesse episódio, minha irmã mais velha conseguiu nos salvar, porque se não fosse a Lorena, a gente não tinha conseguido sair dali. Eu acredito que a casa teria, né, iria o fogo pegar lá e a gente poderia ter morrido. E nós conseguimos sair da casa. E depois disso tudo que aconteceu, nós fomos morar com a minha família paterna. E também lá não deu muito certo, porque tinha os meus irmãos e tinha muita confusão e a gente não pôde ficar também vivendo muito tempo lá. E com 7 anos, eu tinha 7, as minhas irmãs eram mais velhas, nós temos a diferença de 3 anos para cada, né? É engraçado porque é 3 anos da minha irmã mais velha para minha irmã do meio e da minha irmã do meio para mim. E nós fomos para um colégio interno. Só, gente, que esse colégio interno, se eu pudesse falar para vocês a dimensão do que eu sinto a respeito disso, era como, infelizmente, algumas pessoas dizem, né, que o inferno é na terra. E lá nós sofremos todo tipo de situação, de constrangimento, de tristeza, a gente apanhava. E as minhas irmãs saíram mais cedo do que eu, né? Uma foi embora porque não queria mais ficar, infelizmente, foi ter que buscar a vida dela. A minha outra irmã fugiu e depois teve que ser internada em outro lugar. Enfim, eu saí de lá com 13 anos, saí de lá já muito rebelde, com déficit de atenção, com várias situações. E foi passando o tempo, eu voltei para casa da minha tia e por uma fuga, uma questão de fugir da realidade que eu vivia, eu me casei. E também não deu certo, gente. Eu fui para um casamento muito abusivo. Meu ex-marido, ele me batia, ele saía, ele me traía. E era um casamento tão ruim para mim quanto para minha filha, porque ele era um pai que não era presente. E ela só tinha a mim, a família dele, a avó, o avô, a tia, mas não tinha presença paterna. E quando a Thaís tinha 4 anos, eu resolvi me separar. E eu conheci o meu marido atual, com quem eu sou casada, já, a Thaís tinha 4 anos. E tinha 6 meses eu conheci o Cláudio, que é o meu esposo atual, pai de mais 2 filhos que eu tenho, então eu tenho 3 filhos. Thaís, a Ellen e o Gabriel, que são o que me move, a minha vida, todo o meu respirar. Abaixo de Deus são os meus filhos. E eu digo que os meus filhos são as minhas realizações fracionadas em pessoas. Os meus filhos são a minha inspiração, são a minha motivação, porque eles são meus amigos, eles me ajudam, eles me ouvem, eles me tornam pessoas melhores. E enquanto você é mãe, na época, quando eu me casei pela segunda vez, a gente não tinha condições financeiras nenhuma, a gente passou muita necessidade de ter luz cortada, de limitações alimentares e tudo. E era muito difícil, sabe? Nunca foi fácil. Havia tempos que eu pensava, gente, até onde isso vai, né? Porque a gente já vinha de uma infância massacrada, de uma adolescência pior, de um ex-casamento pior. E eu acho que eu já tinha um chamado, Deus já tinha um chamado para mim. E eu sentia muito forte a questão social, a questão criança, a questão adolescência. E eu comecei fazendo festinha, mesmo morando num lugar limitado, que inclusive foi a minha irmã também que me trouxe pra cá. Eu morava num cômodo e o espaço sempre foi muito limitado. A gente sempre foi muito
A gente sempre foi muito, as situações muito humildes, muito carentes para a minha situação que eu passava, mas eu tinha o chamado, eu queria fazer alguma coisa. E nós começamos fazendo festinha para as crianças. E nós fizemos festinha para as crianças durante 2 anos. A gente fazia festinha com guaraná e cachorro quente. Eu pedia aos meus amigos, algumas pessoas que eu conhecia. E aí passou 2 anos, depois que nós fizemos festinha do Dia das Crianças, nós resolvemos fazer o Natal. E vamos lá, começamos a fazer o Natal e fizemos o Natal e conseguimos. Só que aí eu falei assim, eu queria colocar um projeto para as crianças aqui. E como eu sempre gostei muito de dança, eu cismei que eu queria um projeto de balé. E vai lá a Sol, gente. A Sol vai lá e começa a falar. E as pessoas olhavam para mim e falavam para mim, Sol, por que você não coloca um hip hop, um funk, fica mais dentro do comunidade, né? E o olhar deles. Tanto é que o nosso projeto se chama Ampla Visão, em homenagem a todas essas pessoas que não enxergam o potencial que as nossas comunidades, favelas e vielas têm, né? E aí eu sempre falo, por que não balé? Por que uma menina de comunidade não pode ter a mesma oportunidade que as pessoas, que as outras que não são de comunidade têm? Tudo bem que não é igual da mesma forma, mas por que não? E eu sempre pedi a Deus, e isso vinha no meu coração. E um dia veio uma pessoa muito importante, uma das pessoas que mais acreditam no meu trabalho, e me ofereceu a oportunidade de colocar o balé aqui na comunidade. E nós colocamos o balé aqui, se eu não me engano, em 2016. E o balé veio para Duarte da Silveira. E aí, gente, não tava muito bom, ainda tinha alguma coisa para acontecer. E eu falei, não, eu quero colocar alguma coisa a mais, porque o balé era mais para as meninas. E nós resolvemos fazer uma banda marcial. Porque a gente via que no 7 de setembro, as crianças iam tudo para fora com as mães, mas iam assistir a banda. Elas não iam participar. E nós resolvemos colocar as crianças em participação na banda. E como não podia deixar de ser, sempre as pessoas querendo menosprezar o trabalho. E falavam, só, você vai conseguir, uma banda custa caro, os instrumentos custam caros. Mas vai lá de novo, as mãos do Senhor usando pessoas na terra, e nós hoje temos mais de 30 instrumentos e uma banda marcial maravilhosa, gente. Mas também ainda não estava muito bom. E aí o que eu pensei? Eu falei, eu quero criar um concurso literário. Que, ó, aqui, inclusive, onde eu tô gravando, é a nossa brinquedoteca. Espaços limitados, porque nós não temos ainda espaços para colocar, mas nós temos a nossa biblioteca. E nós fizemos o nosso primeiro concurso literário, premiamos as crianças. Esse ano, até semana passada, teve mais uma edição e na outra semana outra. E nós colocamos o concurso literário aqui. E acompanhado disso, gente, nós temos aqui um sopão, um projeto do sopão, que durante o inverno é toda sexta-feira, com a ajuda dos nossos parceiros, que são pessoas que vêm abraçando a gente. Nós temos a nossa cooperativa, que também é mais um daqueles casos onde as pessoas não enxergam potencial em nós, pessoas negras, pobres e de comunidade. E nós temos a nossa cooperativa de mulheres, que são mulheres da comunidade, que ensinam mulheres da comunidade. E essas mulheres saem para o mercado de trabalho. A gente já tem meninas que trabalham, né, através do nosso projeto. Nós temos lá com muita luta e ganhamos todas as máquinas. Porque quando você faz um trabalho que ele tem frutos, as pessoas querem ajudar, né? E também, gente, nós temos a menina dos meus olhos, não, porque todos os meus projetos são menina dos meus olhos. Mas nós temos uma festa de 15 anos para meninas de comunidades ou meninas que não tenham condições
de fazer uma festa de 15 anos. E nós temos, esse ano nós comemoramos a 7ª edição do Baile das Debutantes das Comunidades. Elas recebem tudo que elas poderiam receber. Tem cerimonial dos meus amigos, tem a doação dos meus parceiros e meus irmãos, minha família, que eu digo que é a minha família, é sapato, é vestido, é docinho, é bolo, é tudo. A gente esse ano está com 18 meninas, nós começamos o projeto com 10. E mesmo assim as pessoas não conseguem olhar para a gente como potencial. Nós temos vários projetos aqui, a gente tem o futebol, a gente tem os outros projetos que também são de relevância, né? A gente tem a gente está fomentando e crescendo a nossa cozinha criativa e a nossa costura criativa com economia solidária. E essa é a história da Sol, gente, a história da Sol, do projeto Ampla Visão. Eu digo para vocês que eu quero realmente crescer e que a nossa história nunca saia da história de vocês, porque uma história sempre vai complementar a outra. E é isso aí, mulheres negras, guerreiras, pretas, juntas. Um beijo para todas vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emily Santos, sou poeta marginal, slammer, cria da Roda Cultural do Centro de Cultura, escritora, mãe, educadora da Escola Municipal Leonardo Boff. Tenho 23 anos, sou nascida e criada na cidade de Petrópolis. Morei até os meus 8 anos de idade na comunidade do Vista Alegre, em Correias. E depois vim morar na comunidade do Contorno, onde aqui nessa escola eu estudei. Aqui eu me descobri poeta. Com cerca de 9 ou 10 anos, houve uma competição para a gente reescrever as poesias de Mário Quintana em comemoração aos seus 50 anos. E eu ganhei essa competição tendo a minha releitura da poesia dele publicada em um livro coletivo com as escolas do município. E aí eu comecei a entender a importância da literatura na minha vida. Sou criada por uma mãe solo, Maria Eunice, que também foi criada por uma mãe solo, Dona Marlene, minha avó. E desde sempre compreendi a força da mulher, a mulher negra, a mulher indígena e das minhas ancestrais na minha vida e dentro dessa sociedade. Inicio minha trajetória com a poesia na rua em 2014 para 2015, na Roda Cultural do CDC, lá na Praça da Águia, onde eu vi a necessidade de mulheres ocupando aquele espaço. Então, tomei a frente, onde poucos me ouviam, e eu gritava mais alto para que o mundo todo pudesse me ouvir. A partir disso, fui fazendo vários trabalhos com a poesia, chegando em outros espaços, falando com outras pessoas e levando minha poesia para todos. Em 2017, houve a tragédia da queda do túnel da Nova Subida da Serra, aqui na minha rua, aqui na rua da Escola Leonardo Boff. E aí eu entendi a minha necessidade de lutar pela minha comunidade. Eu já havia me envolvido com a militância política bem cedo, aos meus 14 anos, com a pauta das mulheres, da juventude e da cultura. E hoje, em conjunto com o MCP, o Movimento das Comunidades Populares, Angélica, Seu Paulo, daqui da Escola Leonardo Boff, eu entendi a necessidade de lutar pela minha comunidade. A poesia, na minha vida, ela sempre foi muito presente. Minha mãe sempre me dava muitos livros. E bem novinha, ainda no processo de alfabetização, aprendendo a ler, minha mãe me deu de presente uma edição original do Alto da Compadecida. E aí eu entendi qual é a importância dos livros na nossa vida. Pensando nisso, eu escrevi essa poesia que eu vou recitar para vocês agora. E é assim: sempre haverá alguém para ler os livros. Sempre haverá também quem vai escrever.
Poetas, escritores, a literatura nunca há de morrer, pois tem livro no busão, grafite no vagão, papel escrito no chão e escritor criando algo. Tem poeta favelado, poeta estudado, poesia ensaiada e a boa improvisação. Tem letra de slam que vale mais de 1 milhão. Tem lama nos cadernos, essa vale não vale não. É sangue de mais um preto, isso não é Del Valle, irmão. Sou toda literatura, escrevo na escuridão. Me motivo a viver com a ponta de uma caneta. Minha letra é transcendente, mais rápida que cometa. Cometi mais de 1000 crimes para que a quebrada não esqueça. Maior crime cometido é não ter comida na mesa. Não podemos esquecer quem tanto fez mal ao meu povo. Não é Lula nem é Dilma, agora é geração Bozo. Brincadeira, vocês estão loucos, elegeram mais um bobão. Que tuita Golden Shower faz piada do povão. Ex-presidente vacilão que só entra em contradição. Isso tudo tá errado, vocês têm que pegar a visão. Sua maior proposta foi armar a população. Enquanto a dona fome devasta nossa nação. É só uma gripezinha, nem coveiro ele é. Rosa não é de menina e azul não é pra mulher. E em cima do muro o Moro atira no próprio pé. Pra se manter intacto, outro pago muita fé. Essa cidade imperial, essa chacota internacional. Servidor tem que ser lindo igual o Natal Imperial. Elegem vários bandidos, esse povo é surreal. Compra o voto da galera com cimento, areia e cal. Aumentaram os impostos sobre livre e cesta básica. É claro o impacto na geladeira da minha casa. O óleo, um absurdo. O arroz não dá pra comprar. Se não te matam na bala de fome, vão te matar. Beirão da barbaridade, eu tenho tanto pra falar. Quem que luta por mais creche quando a mãe vai trabalhar? Não consigo aceitar. Que futuro dou pra minha filha? Privatizam a saúde pra acabar com a mordomia. Será que vai ter escola pra pequena estudar? Será que seu short curto é um convite pra estuprar? Isso tudo me faz pensar o quanto a nossa vida é dura. O presente ainda é luto, o futuro é literatura. Olá pessoal, meu nome é Viviane Marques de Menezes. Estou presidente da Associação de Moradores aqui na comunidade São João Batista. Sou vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é o CONDIM, tá? Eu escolhi fazer esse vídeo hoje, né, o aniversário da Lei Maria da Penha. É o Agosto Lilás, que trata sobre a violência, né? E eu tô fazendo esse vídeo para Afroserra e falar um pouco da minha jornada, falar um pouco do que me trouxe até aqui, nesse momento, e que é muito importante. Eu sou presidente da associação aqui, a gente teve muitas conquistas. A princípio, a primeira gestão que a gente entrou foi o meu marido como presidente da Associação de Moradores, eu era a segunda secretária, porém desempenhava um papel muito importante dentro dessa gestão. E aí, em 2019, nós viemos para concorrer à presidência da associação, né? E como chapa única, e hoje estou presidente da associação aqui. Já era conselheira, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e fui também eleita vice-presidente do CONDIM e estou lá como vice-presidente desempenhando o papel da sociedade civil. Então fico muito feliz, né, por ter uma mulher, por ser uma mulher negra e ter uma mulher negra que representam esses espaços que são tão importantes na nossa sociedade. Aqui também na comunidade a gente desempenha um projeto que se chama Projeto Elas na Serra, né? Esse projeto, ele tem feito rodas de conversas para empoderamento feminino, falar do autocuidado da mulher, orientá-las caso algumas tenham sido vítimas de violência, e tem sido muito importante. A gente consegue encaminhar para alguns setores, fazer algumas interlocuções com outras ONGs, né? Então tem sido muito legal. Até aqui, né, o que eu era uma mãe, sou mãe, né?
tenho 5 filhos, tenho 2 netos, tenho 43 anos. Comecei uma faculdade de sociologia, mas como todo preto, né, as dificuldades são muito grandes, então eu tive que parar por uma questão financeira, né, e tô correndo atrás aí para continuar fazendo essa faculdade, que é o meu sonho hoje, né? E estamos escrevendo alguns projetos referente ao enfrentamento à violência contra a mulher e o combate, né? Conscientização, né, dessas questões que permeiam a mulher, e a gente consegue identificar que dentro de uma comunidade as mulheres que mais sofrem violência doméstica são as mulheres pretas. Então a gente não pode se calar diante de tanta covardia, tanta violência contra essas mulheres. E a gente está aí festejando mais um ano, né, o aniversário da Lei Maria da Penha, que é tão importante. E a gente aqui conseguiu, né, falando sobre a Associação de Moradores, a gente tem conseguido assim bastante êxito, bastante contatos com as empresas locais, conseguimos legalizar o CNPJ da associação, que é uma vitória muito grande, muito importante para a gente nesse momento, né? E agora a gente está bem ativo. Sou uma militante política, né, para fazer política para essas pessoas, né, para nós pretos, mulheres negras que realmente precisam que o poder público olhem para nós. A ausência do Estado é muito grande, né, dentro das comunidades. Então, eu acredito que todos esses movimentos que fazem com que a gente esteja nesse lugar, que é o nosso lugar de fala, é muito importante, muito importante. E é isso, gente. Tô aqui, tá? Me coloco à disposição daqueles que verem esse vídeo, tá? Eu quero agradecer a Afro Serra, né, que me chamou para fazer esse vídeo, a Mônica Valverde, e é isso. Agradecendo a todos esse espaço, esse lugar de fala, e é isso. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Afro Serra e à Mônica Valverde pelo convite. Me senti lisonjeada, fiquei muito feliz mesmo com o convite. É uma honra estar participando do Festival de Inverno do Afro Serra. De estar compartilhando aí essas histórias, esses saberes, compartilhar a experiência pessoal, acho que é sempre gratificante e é muito bom servir de inspiração para alguém. Então, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Bom, eu me chamo Isabel Cristina, mas todo mundo me conhece como Bebel Nunes. Sou cantora e compositora. Eu moro aqui na cidade de Petrópolis, assim, mais ou menos uns 30 anos, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. Me descobri cantora muito cedo, tá? Na verdade, eu canto desde que eu sou bem pequenininha, porque eu já gostava de brincar que eu era cantora, de pegar a escova de cabelo e ficar cantando. Mas eu só fui começar a me profissionalizar aos 19 anos. Eu fui mãe muito cedo, né, aos 16, e passei por um período muito turbulento até os meus 19 anos. Tive depressão, e em meio a uma depressão, né, eu cantava muito para poder aplacar também um pouco dessa dor, né, que eu sentia por conta da depressão. E só que eu pude perceber que ali eu poderia fazer disso uma profissão, além de dar alegria para as pessoas e para mim mesma. Então eu comecei a correr atrás disso, comecei a me profissionalizar, comecei a estudar. Cantei com músicos maravilhosos, muito bons, que me ajudaram nessa jornada, nessa trajetória, porque a gente sabe que não é fácil. Viver de arte nesse país realmente é para os fortes, você tem que ser muito guerreiro. O tempo todo você vai ver pessoas que vão estar tentando te tirar de cabeça, te colocando para baixo. Ah, você vai fazer isso? Vai fazer música? Nossa, vai morrer de fome. Eu escutei isso muitas vezes. Só que eu não dei ouvidos. Era o que eu queria e fui atrás. E a música, ela me levou para lugares que eu nunca imaginei na minha vida, tá? Eu viajei bastante. Viajei inclusive para fora do país, levando a minha arte. Então, são coisas que eu jamais sonhei e que eu consegui realizar, vamos botar assim.
Então é muito legal você ver que você pode inspirar pessoas através disso, outras meninas negras, de repente vão ver a minha história, vão me ver naquele lugar e vão se sentir tocadas, vão se sentir inspiradas a buscar aquilo também. E muito mais, ir muito além. Porque a gente muitas vezes é muito incentivado a desistir das coisas. A gente ouve que aqui, isso não é pra você. Não, isso aqui pode esquecer. É muito triste uma criança escutar isso. Agora, quando ela vê uma pessoa negra naquele lugar, ela já se projeta automaticamente para aquele ponto, para aquele lugar, ela fala, poxa, eu também posso. Né? Se ela tá lá, eu também consigo. Então, corram atrás dos sonhos de vocês, estudem sempre, estudem muito, corram atrás, porque vocês vão conseguir. Em meio a toda essa questão, né, de cantar, eu comecei a dar aulas de canto, me especializei, virei professora de canto, só que eu queria algo mais, porque eu tenho uma alma muito inquieta. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou muito dinâmica, sou do elemento ar, então eu tô sempre buscando algo novo. Então, assim, eu tava já há 20 anos sem estudar nada que não fosse relacionado à música, que não fosse relacionado à arte. Resolvi prestar o Enem, porque eu fiquei com muita vontade de fazer fonoaudiologia, comecei a me interessar muito por conta das aulas de canto, e falei, eu vou tentar, por que não? Aí me inscrevi no Enem, estudei, claro, me inscrevi no Enem, e qual não foi minha surpresa? Eu passei, né? Passei para a UFRJ e para a UF, em fonoaudiologia, e atualmente eu curso fonoaudiologia na UFRJ, estou no 3º período, muito feliz, estou amando o curso. Então, além de cantora, eu serei uma futura fonoaudióloga e pretendo com esse trabalho ajudar muitas pessoas. Eu quero inspirar cada vez mais, mostrar para as pessoas que é possível sim. Se você tem a vontade, se você tem o desejo e a força, corra atrás, porque vai dar certo. E a gente tem que acreditar na gente. E você poder fortalecer também a autoestima das pessoas à sua volta, né, de outras crianças, de outras meninas, para mim, assim, é uma coisa muito gratificante. Eu espero servir muito de inspiração, eu trabalho também em prol disso, para servir de inspiração para outras pessoas. Porque outras pessoas também me inspiraram. Então é um trabalho, assim, é uma troca muito importante, é uma troca de amor. Então é isso, essa é um pouquinho da minha história, eu dei uma resumida, porque se eu fosse contar tudo eu ia ficar aqui até amanhã. A história é longa, mas queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, dizer que foi um prazer. Mais uma vez, Mônica, um beijo grande pra você, um beijo Afro Serra. Estamos juntos, sempre que precisarem de mim, eu estou aí, a serviço de vocês, tá, gente? Muito obrigado, sintam-se todos abraçados e beijados. É isso, obrigada. Olá, tudo bem? Quero me apresentar. Meu nome é Frida Maurini. Eu sou uma mulher carioca, nascida no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bangu. Sou violinista, nesse momento me considero uma artista independente. Nesse momento me descobri também na escrita, na poesia. Para além disso, sempre trabalhei com a arte. A minha história é cheia de atravessamentos enquanto uma mulher preta e também que sofreu miscigenação dos seus antecessores. Na minha família tem africanos, tem indígenas, assim como também tem europeus. Quando eu escolhi tocar violino, que é um instrumento que eu toco, foi uma coisa sem explicação, porque eu tive uma criação que meio que foge das estatísticas de mulheres pretas suburbanas, né? Onde minha família tinha condições de prover uma escola privada, ensino de música. Então eu me deslocava do subúrbio até o centro da cidade do Rio de Janeiro para poder estudar. E eu comecei na faculdade onde eu estudei, eu comecei desde criança na UFRJ. E quando eu escolhi o violino, minha mãe não entendeu nada, porque eu tinha o costume sempre de ir ao teatro nos finais de semana, de patinar no gelo, que era uma coisa que eu adorava fazer, porque para além da música eu também dancei durante muito tempo. A arte sempre me rodeou. Eu creio que essa genética da arte ela vem do meu pai, porque meu pai também era músico e também era professor de línguas, ele era poliglota. E meu pai era percussionista, então minha mãe achava que eu seria percussionista também. Quando eu vi o violino, ela não acreditou, porque eu não tinha o costume de assistir
concertos na televisão. Naquela época, no subúrbio do Rio de Janeiro, ainda não haviam aquelas arenas, aquelas lonas, aquelas lonas culturais que hoje em dia você tem acesso a tudo. Não havia teatro dentro do shopping, como tem hoje o Shopping Bangu já há algum tempo. Então eu me deslocava para o centro da cidade. E o meu irmão tem uma história com relação à arte completamente diferente, ele não tem nenhuma conexão com a arte. Então, minha mãe se assustou muito, mas ela comprou essa decisão minha. Então, ela alugou um violino e eu experimentei, fiz a primeira aula, eu adorei. Então, meio que resumindo, porque é uma história muito grande, eu cresci num lugar acadêmico, desde muito pequena, onde eu não me via enquanto pessoa. Não haviam pessoas pretas naquela época, como hoje é muito normal, graças a Deus, né? É mais normal e naturalizado, acho que é a melhor palavra. A gente vê violinistas, a gente vê músicos eruditos que são pretos, sobretudo por conta do início dos projetos sociais ali no final de 1999 e 2000. Então, essa naturalização que deveria ter acontecido desde sempre, ela foi se desenvolvendo mais ou menos a partir dos anos 2000, creio eu. Pelo que eu lembro, acho que um primeiro projeto no Rio de Janeiro chamado Jovens pela Paz. Eu participei desse projeto. Eu ainda era bem jovem, tinha uns 18 anos. Mas, enfim. Então, por muito tempo eu achei que eu não sofria violência, que eu não sofria racismo. Por muito tempo eu não me enxergava como uma mulher preta. Eu não tinha essa consciência e tudo o que isso significa dentro do espaço o qual eu ocupava, tocando. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me vi como uma mulher branca. Nunca houveram tentativas de embranquecimento que viessem da minha parte, como, por exemplo, alisar o cabelo, que na época era por conta disso, ou dizer que eu sou moreninha e tudo mais. Eu ouvia isso das outras pessoas, porque a minha história é muito cheia de atravessamentos europeus. Eu carrego um nome alemão, porque meu pai era professor de alemão. A questão da tonalidade da pele falava muito nesse meio da arte, onde as pessoas não diziam que eu não era preta, que eu era uma moreninha, e faziam essa alusão muito ruim e racista, vinda de um racismo estrutural, onde elas diziam: você tem cara de boneca, você tem cara de princesa, então você é uma moreninha. Significava que princesas pretas não poderiam existir, e por conta de eu ter traços negroides não tão largos como o nariz, a boca sim, mas um nariz médio, os olhos bem fechadinhos, o cabelo crespo, mas não tão crespo assim, então, e eu não percebia que isso eram violências. Eu demorei muito tempo para perceber. Foi a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com teatro preto, com a Cia dos Comuns no Rio de Janeiro, que eu comecei a ter esse despertar da compreensão de que eu era uma mulher preta e de que eu sofria, sim, essas violências e essas tentativas de embranquecimento. Isso também acometeu a minha vida amorosa. Eu vim de uma família de pessoas pretas e também miscigenadas, aonde eu ouvia da minha mãe e da minha avó, infelizmente, que nós tínhamos que limpar a família. E durante muito tempo, quando eu me dei conta de que isso era uma violência, inicialmente eu tive muita raiva da minha mãe e da minha avó. E conforme eu fui tendo mais consciência sobre mim, sobre a minha história, sobre como o racismo estrutural ele é cruel, ele é invasivo, eu percebi que o que minha mãe e minha avó falavam era somente uma tentativa de me proteger, de me anular desse local de um corpo preto para não ter que sofrer as violências e tudo aquilo que elas sofreram, mas que eu não sofri. Que elas sofreram, mas que eu não sofri. Elas sofreram violências graves, físicas. Eu não. Então, era uma tentativa lá do inconsciente de me retirar desse lugar para me salvar. E por conta disso, eu olhava para todos os tipos de pessoas. Eu olhava
para homens pretos, eu olhava para homens brancos, eu olhava... Só não olhava muito para estrangeiros na época. E então minha primeira experiência sexual ela foi bem tardia, porque na escola eu sentia essa exclusão, né? Eu cresci na era da Xuxa e infelizmente a coisa da Xuxa e das Paquitas falando sistemicamente, tá? Não é nada direcionada a uma questão pessoal. Eu acho que isso aniquilava muito a minha autoestima, sabe? Eu só poderia ter das Paquitas a bota, e mesmo assim eu tenho a panturrilha bem larga, então era muito difícil. E por conta disso eu não era vista, não era desejada por homem nenhum homem preto, nenhum homem branco, ninguém. Até que um dia um rapaz muito sensível, querido, dizia que olhava pra mim se eu já tinha 18 anos, e foi quando eu dei meu primeiro beijo. Tive meu primeiro namorado, um homem preto, lindo, querido, na qual eu tive a honra de ter a experiência da minha primeira relação sexual, que diferentemente das outras relações, né, as pessoas que começam as relações sexuais na adolescência, a minha foi no final da adolescência, né, já a relação sexual com quase 20 anos, né, o beijo na boca com 18. As primeiras experiências são relatadas, a gente ouve muito falar que, né, não, a gente sabe que são muito dolorosas, geralmente as pessoas se apaixonam, né, naquela época, né, naquela época que eu digo anos 90, tá, gente? E por conta disso eu acabei me relacionando com homens brancos. Ao longo da vida eu demorei um pouco, mas eu me relacionei com homens estrangeiros, e eu acabei me casando com um estrangeiro. Aconteceu de acontecer. Assim, eu achava que eu iria me casar com um nigeriano antes de conhecer o meu marido. Tô fazendo um apanhado geral e mesmo assim o vídeo é longo. Então eu queria dizer que cada vez mais o letramento racial ele faz parte da minha vida, ele faz parte da vida da minha família, que é uma família bem miscigenada, né? Eu tenho um filho onde seu pai é um homem branco com descendências alemães, espanholas, tem também eu mesma. Então meu filho é um rapaz mestiço, mas com letramento racial. Meu marido, que é um europeu, tem bastante consciência racial. O letramento ele ainda tem pouco, mas é exigido assim veementemente que isso seja desenvolvido, e isso tem se desenvolvido. E com relação à arte, eu faço parte dessa pirâmide aí capitalista, normativa, e que exclui corpos pretos, sobretudo quando eu decidi ser artista independente. Então, a arte para mim foi um lugar de aprendizado, é um lugar de aprendizado, de experiência, de estudo, mas ainda não é um lugar de sustentabilidade não é a palavra, de sustento, né, financeiro. Eu nunca consegui me sustentar de fato dignamente com a arte. Isso sempre me trouxe muitas questões emocionais, até o momento em que eu consegui fazer um recorte e desassociar a arte, o belo, a criação, a música, a poesia em si, do sistema de trabalho. Eu tive que fazer isso para que eu continuasse criando, para que eu continuasse tocando e para que isso me fizesse feliz, porque eu estava no momento, eu passei uma vida inteira nesse lugar muito confuso de ser apaixonada pela arte, de ser afetada por pensamentos e criações e querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e não conseguir retorno financeiro acessível e digno, assim como uma maioria das pessoas ainda não conseguem. Então eu decidi que eu iria para um outro ramo somente para ganhar dinheiro, para que a arte ficasse nesse lugar, para que ela fique nesse lugar de magia, de natureza, de cura, de divindade, honrando a arte em si. Então é mais ou menos isso, gente. Eu sou um corpo periférico atingido por violências diversas,
atingida pela arte, atingida por alcoolismo, vindo da família. Eu não bebo. Então, ao longo da vida, essas coisas que se passaram na minha família, como a questão do alcoolismo e as mortes súbitas das pessoas, isso foi me adoecendo, mas não exatamente na cabeça, com transtornos mentais, né? Eu não entendia por que eu não durmo direito, eu tenho dificuldade para dormir. Eu não entendia, hoje eu entendo. Eu não entendia porque eu sofro de dores crônicas. Eu não entendia porque que eu tinha problemas intestinais. E depois veio uma endometriose. E ao longo do tempo, conforme eu fui estudando sobre corpos pretos, eu fui entendendo que ficou tudo imputado, eu acho que é a palavra certa, das experiências da minha vida pessoal, da genética que eu carrego, mais das experiências de todo o sistema do racismo estrutural. Mas o que eu queria passar, o mais importante aqui para todo mundo, é que se você é artista ou se você trabalha em alguma outra área que você ame muito, honre muito a essa profissão que você ama. E se por acaso essa profissão não está te dando dinheiro e retorno, coloque ela num lugar muito especial, de muita honra, de muita gratidão. Se desenvolva, continue se desenvolvendo nessa profissão e encontre outros meios de ganhar dinheiro. Essa é a minha estratégia pelo momento. Pode ser que daqui a 1 ou 2 anos eu queira fazer um outro vídeo. Pode ser que ano que vem, no próximo festival, eu esteja falando já através de uma outra perspectiva. Mas eu desejo pra gente muito amor, porque Fortaleza já somos o tempo inteiro. A gente tem muito direito de ficar frágil, ficar cansada, de querer dormir. A gente tem o direito de querer desistir, mas só de querer desistir, mas não desistir, de se acolher. Então, um beijo grande para vocês, um excelente festival para todo mundo, que os nossos ancestrais africanos estejam conosco, eles estão conosco sempre, mas que a gente tenha consciência de que eles estão aqui dentro, eles estão no sangue, na nossa genética, e nós somos descendentes de reis e rainhas. Então, que a gente possa despertar a nossa realeza. Um beijo grande. Tchau. Deixar para vocês aqui um trechinho de uma canção minha, de uma obra minha, que fala sobre muita tristeza e melancolia, mas sobre cura. Eu nunca te abandonei porque eu tô aí dentro. Nós não somos inimigos, apenas nos perdemos um do outro, se dissociando equivocadamente, achando que somos 2, 3, um ou nada. Volte ao seu coração, a tez da sua pele, olhe para a imensidão e a gente se encontra lá. Eu quis o sol, andei tão só, mas Deus não quis me ver feliz. Saudade